E aí, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje eu então quero falar sobre um provocador, né? E não só fazer provocações agora vindo apenas de mim, mas sim do grande Nicolas Harnoncourt, que escreveu esse livro maravilhoso, Os Custos dos Sons. Foi um livro publicado em Salzburg, em 1984. Foi editado aqui no Brasil em 98, traduzido pelo Marcelo Fagerland, com introdução, né, prefacial da Mirna Herzog. Nicolas Harnoncourt ele não foi o primeiro a vir com essa ideia de música antiga, instrumentos históricos, né, execução da música do passado com instrumentos de época, mas ele é um dos grandes nomes. Mas ele já é resultado de uma geração anterior, né, a geração do Arnold Dolmetsch. Dolmetsch foi um músico muito interessante do início do século XX. Em 1915, ele publicou uma obra chamada A Interpretação da Música dos séculos XVII e XVIII, né? E em que se configura como uma dessas primeiras obras defendendo a leitura de tratados, a leitura de fontes primárias, interpretações hermenêuticas, né, desse tipo de documentação, a utilização de instrumentos de época e tudo mais. E pensar então que esse estudo, digamos, mais científico já existe há mais de um século, né? Eu lembro quando eu comecei meu mestrado em 2015, estava completando já um século da publicação desse livro. Agora, o Harnoncourt, ele vai ser uma figura muito importante aí da metade do século XX para frente. Ele faleceu tem pouquíssimo tempo, né? E nesse livro ele vai então divagar um pouco sobre o que significa fazer música antiga, como que isso apareceu, de que maneira, né? E aí ele acaba, né, refletindo bastante e ele acaba sendo um grande provocador, né? Um autor realmente brilhante, aquele tipo de livro que a gente coloca na cabeceira e não vai tirar nunca mais, né? Porque vai ser sempre uma leitura nova e fresca, né? Toda vez que a gente for consultar. Ele vai comentar que a música histórica, né? E aí ele entende o repertório da música histórica como música até o século XIX, né? Ele coloca Richard Strauss aí como um compositor limite da música histórica. Só lembrando que Richard Strauss faleceu em 1949, né? Já depois da Segunda Guerra Mundial. E ele vai falar que então essa música histórica ela acaba tendo duas funções, né? Uma função de ser transportada ao presente ou a função de vermos esse tipo de música com os olhos do passado, né? É interessante pensar que colocar a música histórica como algo transportado ao presente é algo interessante, porque a música ela sempre foi contemporânea, né, de sua época. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente estava no século XVII, aquela música ali ela era considerada contemporânea, ela não era considerada da barroca. Quando a gente estava na segunda metade do século XVIII, aquela música era considerada contemporânea, não clássica. No século XIX, aquela música era considerada contemporânea, né, e não romântica. Agora, no século XX, houve então uma ruptura, né, um tipo de ruptura dessa nossa música de concerto, né, eu prefiro chamar música de concerto, né, eu não gosto muito do termo música clássica, porque acaba se referindo ao período clássico. Música erudita soa pedante para mim, então eu gosto de falar música de concerto porque restringe pelo menos ao nosso ambiente, ao nosso ritual ali, de onde essa música costuma acontecer na maioria das vezes, né? Mas música de concerto também não precisa de um concerto para acontecer, é óbvio, né? Bom, de qualquer maneira, então, houve uma ruptura com essa concepção, com esse pertencimento de contemporaneidade dessa música do século XX, porque tanto músicos como público acabaram deixando de se relacionar, né, com essa contemporaneidade. E aí buscou-se a música do passado. É interessante que não era comum, até o século XX, fazer a música de períodos anteriores, salvo algumas ocasiões. Por exemplo, eles poderiam fazer em forma de homenagem, né? Então, eles iam tocar a música do compositor Corelli,
depois do Corelli falecer, porque ele é um dos grandes nomes aí da história da música. De fato, a música dele era recorrentemente feita. A música do passado também ela era utilizada como algo formativo, como o estudo, né? A formação do músico. No século XVIII, é muito importante frisar, e aí o século XVII também, é muito importante frisar que nesses dois séculos, usar a música do passado como estudo não é só o estudo mecânico e técnico do instrumento, né? É também você entender como que aquele compositor pensa musicalmente, como que aquele compositor faz a sua música retoricamente, e aí utiliza-se o termo emulação, né? Ele utiliza esse compositor como um modelo com vistas a superá-lo, né? Esse é um termo que está presente na retórica de Aristóteles, é retomada nas retóricas de Cícero e Quintiliano e nas poéticas dos séculos XVI e XVII, né? Como ver um modelo e superá-lo, né? Também podia acontecer dessa música anterior, né, dessa música antiga, ser rearranjada ou modernizada ou atualizada. Então, por exemplo, o Francesco Geminiani, que eu comentei no vídeo passado, ele pegou sonatas do Opus 1 e 3 e 5 do Arcangelo Corelli, que foi seu professor, e ele transformou essas sonatas em concerto grosso, né? Então ele orquestrou essas sonatas. Mozart pegou o Handel, o Messias do Handel, e reorquestrou também, fez uma série de mudanças. E a famosa interpretação do Mendelssohn, da Paixão segundo São Mateus, de Johann Sebastian Bach, não foi digamos, uma interpretação historicamente informada da música de Bach. Ele pegou essa partitura e mudou, né? Ele inseriu um lepe de sopros, mudou linhas vocais, tudo mais, e quer dizer, ele atualizou essa música. Então isso é uma prática corrente, aí até o final do século XIX a gente tem, por exemplo, Busoni fazendo a mesma coisa com a música de Bach, né, atualizando a música e transformando essa música antiga como algo desse período. E no século XX fez-se muito música barroca e clássica aos moldes românticos tardios, né? Então pegando música do Bach e tocando com orquestras wagnerianas, né? Então, olhando por esse prisma do anseio de fazer com que a música do passado pertença a essa contemporaneidade, a gente entende um pouco melhor por que as interpretações do século XX referentes à música do passado aconteceram do modo que aconteceram. Até porque, portanto, o século XX não havia uma necessidade de uma autenticidade, né? A música, ela era a música e pronto, ela era feita ali naquele momento, ela representava aquele momento. Agora, o interessante é que tentar ver a música com os olhos do passado, né, a tal da música antiga, ou da música historicamente informada, música autêntica, entre muitas aspas, da interpretação autêntica, com muitas aspas, é um sintoma, segundo Harnoncourt, né, da ausência de uma música contemporânea realmente ativa. E isso faz com que a gente tenha o anseio de tentar ouvir o compositor barroco com a sua própria voz, né? E é claro que isso não acontece em sua totalidade, né? E mesmo que aconteça em sua totalidade, a gente não sabe, né? Nós não temos registros fonográficos do século XVIII em si, né? Muito menos do século XVII. Só que isso pode incorrer em alguns perigos, né? Então, o Harnoncourt provocador, ele vai comentar, por exemplo, quando executamos atualmente música histórica, não podemos fazê-lo como os nossos predecessores das grandes épocas. Perdemos aquela espontaneidade que nos teria permitido recriá-la na época atual. A vontade do compositor é para nós a autoridade suprema. Ele continua: os indícios que nos revelam a vontade do compositor se resumem nas indicações referentes à execução, na instrumentação e nas várias práticas de execução, em constante evolução, e que o compositor supunha fossem naturalmente do conhecimento de seus contemporâneos. Ou seja, a partitura ela vai ser naturalmente incompleta aos nossos olhos modernos de hoje, né? Porque o compositor ele vai deixar de inserir uma série de informações naquele texto musical, porque era óbvio, né?
Aquela premissa que eu ouço com muita frequência que música barroca não tem dinâmica ou que as dinâmicas são por degraus, né? Piano, forte, porque é aquilo que o compositor escreveu. Entre um piano e o forte a gente pode pensar num crescendo, por exemplo, e é tão óbvio para aquele compositor que ele não vai se dar o trabalho de colocar o sinal, né, de um crescendo, de um diminuendo e assim vai. Notas que são naturalmente acentuadas, ele não precisaria indicar isso na partitura e etc, né? Para reduzir a prolixidade do texto e também para dar uma abertura à imaginação do próprio intérprete, né? Para a invenção daquela pessoa que vai executar aquela obra. Na verdade, o compositor ele está nos dando uma oportunidade de sermos criativos, né? Está dando uma oportunidade de sermos compositores também, junto a ele. Bom, e tem essa frase que eu adoro, né? É preferível uma execução inteiramente errônea, do ponto de vista histórico, porém viva musicalmente. Os conhecimentos musicológicos não devem constituir-se um fim em si mesmos, mas apenas proporcionar-nos os meios de chegarmos a uma melhor execução, que, em última instância, será autêntica se a obra for expressa de forma bela e clara. Eu acho que isso aqui resume essa obra toda do Harnoncourt e acaba resumindo todo o nosso ofício enquanto músicos aí de música antiga, músicos de época, músicos historicamente informados, que seja o nome, né, a que tipo de movimento a gente pertence. Mas é sempre interessante, então, olhar a música do ponto de vista da própria música, como eu comentei no primeiro vídeo aqui, né, o instrumento histórico não garante muita coisa, né? E o instrumento moderno não necessariamente me afasta desse tipo de historicidade. E a gente nunca pode se esquecer também de refletir constantemente sobre o que é essa historicidade. O que é essa autenticidade? O que é que a gente quer buscar? Ou o que é que a gente quer fazer com esse repertório? Vou tocar com corda de tripa, por que que eu quero fazer isso? Né? Acho que ao longo dos vídeos aqui vai ficar clara a resposta do meu ponto de vista, né? Por que que eu opto por tocar certas músicas com instrumentos de época, de onde que eu quis, né, fazer esse tipo de estudo e tudo mais. Uma outra coisa que o Harnoncourt vai comentar é do perigo de endeusar compositores, né? Ele vai comentar que falar que certos compositores, certas obras são atemporais é tão perigoso quanto a ideia de evolução ou de progresso em música, de que o repertório posterior é melhor do que o anterior, né? Isso é uma coisa que já não se fala mais, mas fala-se muito em atemporalidade. Eu concordo bastante com o Harnoncourt nesse sentido, né? Ele comenta assim: a música, como toda a arte, é ligada a seu tempo. Ela é a expressão viva de sua época e só é perfeitamente compreendida por seus contemporâneos. Nossa, entre aspas, compreensão da música antiga só nos deixa adivinhar o espírito no qual ela nasceu. Vemos que a música sempre corresponde à situação intelectual de seu tempo. Isso, na verdade, vem uma angústia, né? Porque a gente vai sempre tentar observar o compositor com o olhar dele e a gente sempre vai falhar nesse ponto. O que, na verdade, nos dá vontade de sempre continuar buscando e sempre continuar estudando, refletindo e duvidando. E, de certa forma, isso faz a música estar sempre viva, né? Se a gente encontra as tais respostas que tanto procuramos, pode ser que poderia ser, né, que acontecesse de perdermos o interesse nesse repertório tão fascinante, né, tão irresistível que é a música barroca. Eu gosto também muito do final desse capítulo sobre a interpretação da música histórica, do discurso dos sons, que ele termina de portas abertas, né? Fala assim: há tantas perguntas ainda sem resposta, tantos instrumentos não mais encontrados, ou para os quais não se acham mais músicos. Contudo, onde é possível atingir um alto grau de autenticidade de estilo, somos recompensados por riquezas insuspeitadas. As obras se revelam sob uma luz ao mesmo tempo nova e antiga, e vários problemas resolvem-se por si mesmos. Executadas desta maneira,
As obras não só soam historicamente mais corretas, como também muito mais vivas, pois são apresentadas com os meios que lhes são correspondentes. Com isto tem-se uma ideia das forças espirituais que fizeram o passado fecundo. A prática da música antiga adquire, então, para nós, além do prazer estético, um sentido profundo. Né? Em certos momentos que a gente consegue chegar nessa tal autenticidade, a gente consegue sentir que a música fala conosco. A gente consegue sentir que o compositor está, então, dialogando conosco de fato. E que nós estamos dialogando com esse compositor e que estamos fazendo com que a música dele, seja numa nota ou outra, num momento ou outro, numa passagem ou outra, num movimento ou outro, que essa música soe nova, soe interessante, fresca, né? E que possamos sempre fazer com que a nossa imaginação esteja sempre em constante trabalho. Então eu vou parar um pouco com essa série de provocações, vou dedicar os próximos vídeos a assuntos pontuais referentes ao violino ou a certos aspectos como vibrato, etc. E vamos vendo então de que maneira essa música antiga pode se revelar atual ou antiga sob essas luzes aqui do nosso querido Harnoncourt. Desejo a todos então uma vida longa e próspera e que fiquem bem. Até a próxima.